Mato Grosso integra o movimento Maio Amarelo, que tem como objetivo sensibilizar o cidadão para que tenha conduta segura no trânsito. Sobre esse assunto eu converso com José Eudes Malhado, ele que é assessor da presidência do Detran e estudioso de trânsito. José, esse movimento é um movimento que existe em várias partes, do mundo, em vários países, e o Brasil abraçou esse movimento, Mato Grosso também, Mato Grosso que tem, para vocês terem uma ideia, em 2017, mais de 23 mil ocorrências de trânsito. Um número que é preocupante, e esse movimento, o que ele está provocando, chacoalhando a comunidade, a população? Então, o Brasil tem um problema que se chama acidentes de trânsito, principalmente com vítimas, Nós perdemos muitas vidas por inconsequências no trânsito, e Mato Grosso não fica atrás desse cenário que o Brasil vive. Então a ONU, em 2011, publicou a Década Nacional Mundial de Redução dos Acidentes de Trânsito. A meta é que a gente consiga, até o final desta década, que vai até 2020, a reduzir em 50% os acidentes com vítimas, ou seja, com óbitos. E os números, eles mostram que estão aumentando ou realmente está havendo essa retração? Nós estamos conseguindo avançar em algumas áreas, Algumas áreas como a parte de acidentes envolvendo veículos de 4 rodas, mas em outras áreas a gente não conseguiu tanto êxito, como por exemplo a gente tem a realidade em Cuiabá hoje, que são os acidentes com moto. Tanto que em 2017 tivemos 656 mortes, só em Cuiabá e Várzea Grande 240 mortes. A maioria dos casos, vítimas eram homens e estavam em motocicleta. Exato. E mais da metade associação, direção e álcool. Então nós temos essa problemática ainda. Por exemplo, na nossa sociedade, beber e dirigir ainda é aceitável por alguns cidadãos. Por mais que há intensificação da fiscalização, nós temos a lei seca permanente em Cuiabá e mais 15 municípios, a população ainda acredita que beber e dirigir não é um crime. E aí associa essa, que a gente diz, essa perigosa combinação, que acabam ceifando vidas. Então, dos acidentes hoje nós temos o problema, o motociclista, que ele é um elemento vulnerável no trânsito, então ele responde no acidente com o seu próprio corpo, com o meio ambiente. E existe muita imprudência? Infelizmente, hoje nós temos a imprudência de ambos os lados. A gente não só conceitua que é o motociclista o elemento que necessita de uma conduta mais segura, mas sim a convivência. Então, o motociclista, os motoristas de ônibus, os pedestres que às vezes atravessam fora da faixa, cruzando os veículos, e aí passa uma moto no corredor e acaba pegando. Então, a segurança do motociclista depende muito, claro, da conduta defensiva dele, mas principalmente dessa convivência harmônica entre todos os elementos. É interessante porque a gente vê que o trânsito, a sensação que se tem, especialmente em horários de pico, é que acontece uma verdadeira guerra. É uma disputa de espaço e de poder. É como se eu permitir que o outro entre na faixa, eu recuar um pouco, desacelerar, não é legal. Então, o que eu percebo? A dificuldade que a gente tem no dirigir, porque as pessoas não dão a vez, é como se fosse um ringue, uma luta. O que acontece? É cultural da gente, porque eu percebo em algumas outras cidades, em algumas outras capitais, uma facilidade maior para dirigir. Existe a gentileza de permitir uma hora a sua vez, outra hora a minha vez, mas aqui em Cuiabá é explícito, é só a gente pegar um horário de pico e fazer uma reportagem que a gente percebe o quanto as pessoas são agressivas. Eu entrevistei uma psicóloga no ano passado e ela faz parte também dessa avaliação, esses testes de condução, para condutores. E aí eu questionei isso com ela, falei, mas aí faz o teste, e aí por meio do psicotécnico, ou de todos esses cursos que são feitos no Detran para direção defensiva, observa-se que aquele condutor ele tem uma atitude mais agressiva, mesmo assim ele tira a carteira, e a gente vê isso na rua, na prática. Então o que acontece? Tem o preparo, eles estudam, tiram as suas carteiras, fazem atualizações, mas continuam sendo agressivos no trânsito. É porque o trânsito, e aí o Maio Amarelo traz esse mote, Nós somos o trânsito. Somos então, o trânsito. O trânsito ele não é feito somente da habilidade de se locomover, mas principalmente de se comunicar e saber conviver. E quando a gente fala de convivência, aí vem a questão dos valores morais, éticos, da formação do cidadão.
Então, um indivíduo que ele não respeita, um indivíduo que ele não tem paciência, um indivíduo que ele é agressivo, tem delicadeza, ele vai situação, trazer, né, toda essa carga, né, de personalidade, de caráter para o trânsito. Então, nós precisamos realmente, né, promover várias ações que coloquem o cidadão a refletir. Como eu estou praticando meu trânsito? Eu estou sendo altruísta? Eu estou colocando empatia? Eu me coloco no lugar do outro que está tentando atravessar numa faixa de pedestre há 5 minutos, que uma frenagem, uma sinalização, eu posso ceder espaço para que esse pedestre atravesse na faixa? Então, o que está faltando é a humanização das relações no trânsito. É você, enquanto no carro, respeitar o pedestre. Você, enquanto pedestre, que é frágil, respeite também as suas regras. Procure uma faixa, às vezes são 2 passos para você atravessar no local seguro. Porque acontece que tem a legislação para que force as pessoas, né, a cumprirem e com isso trazer segurança, e mesmo assim as pessoas infringem a legislação, os números mostram. Exato. E aí a questão da penalização, você acha que é o suficiente para isso? Assim, claro, além da sensibilização, mas a legislação, a penabilidade, né, a aplicação das penas tem sido suficiente, assim, tem sido eficaz, melhor palavra, eficaz? A penalização que se decorre da fiscalização... Porque José também é advogado, mas Sim. Por conta de serviço público ele não exerce. Mas tem toda essa compreensão, né, de legislação, de leis. A fiscalização, ela também tem o seu caráter educativo no meu ponto de vista. Até não por atuar, né, dando suporte em algumas áreas que a PM e os agentes municipais executam, mas principalmente verificando o cotidiano do processo de suspensão de uma carteira. Então, muitos desconhecem das penas existentes na área de trânsito. Por exemplo, essa semana nós atendemos um cidadão que ficará suspenso 12 meses porque consumiu bebida alcoólica e dirigiu. Né? Mas por que ele vai ser suspenso? Porque é uma pena que existe no código. Então, consumiu bebida alcoólica e dirigiu, a minha carteira é suspensa. Isso, aí você é penalizado tanto pela multa, que é a pena pecuniária, que é R$ 2.900, e também o processo de suspensão da carteira, onde você terá que entregar a sua carteira ao Detran e ficar 12 meses sem dirigir. Então, às vezes, a gente pensa, o dinheiro para multa eu tenho, mas eu não tenho o acesso de ficar 12 meses sem dirigir. Imagina, você trabalha especialmente, nesse seu trabalho como motorista. Então, acredito que a pena, né, quando cumprida efetivamente, ela surte um resultado. Porque se você fica 12 meses impedido de dirigir, você vai refletir muito se você vai retomar aquele hábito irregular de beber e dirigir. Porque muitas vezes o pecuniário é resolvido, mas aí aquele outro ele tem um efeito muito maior. Eu faço uma poupança, eu tenho minha renda, eu consigo pagar. Mas a limitação do direito de dirigir, por exemplo, é algo que é muito satisfatório na mudança de comportamento. Mas o meu alerta é, não devemos chegar neste ápice, porque a fiscalização ela tem que ser uma medida, né, extraordinária. Nós precisamos modificar culturalmente o hábito de ser errado no trânsito. Nós precisamos realmente entender que beber e dirigir não vale a pena. Pelo risco não só... Os números provam que não dá certo essa combinação. Não é possível que as pessoas ainda insistem. E não só pela pena, mas assim, pensando que você pode colocar em risco a sua esposa que está no banco de passageiro, sim, matar um passageiro, um ciclista que está pedalando na rodovia ou na cidade. Então, a vida ela é imensurável, né? Nós não conseguimos mensurar o valor de uma vida que é ceifada em um acidente de trânsito. Você trouxe, né, o tema ciclista. Tem muitos grupos de ciclistas, as bicicletas nas ruas. Tá sendo feito também um trabalho em relação à conscientização dos ciclistas por meio do Maio Amarelo? Sim, nós temos vários grupos, né, de pedais, de ciclistas, né? Seja profissional, seja os urbanos, que a gente sabe que pedalam por questões de esporte, de lazer. Sim, e temos acidentes tristes relacionados a eles. Que estão trabalhando fortemente para que a bicicleta ela seja inserida dentro da política urbana, né, dos municípios, eu falo estado de Mato Grosso. Sendo reconhecido como um veículo. Como meio de transporte. Né? Ou seja, em curtas distâncias, a gente pode utilizar uma bicicleta, a gente economiza toda a questão financeira, meio ambiente, saúde. Mas tudo isso precisa tanto da parte de infraestrutura, que a gente fala da engenharia de tráfego, como também da segurança.
né? Nós precisamos, então, massificar a ideia de que nós precisamos respeitar o ciclista. E aí, no mês de maio, nós tivemos uma grande adesão deste elemento do trânsito, que são os ciclistas, né, que aderiram ao movimento Maio Amarelo e estão indo para as ruas para mostrar, né, os ciclistas são importantes para o trânsito e precisam de respeito. Então, a conscientização, né, deles, né, que já tem, claro, a regra de circulação, de que forma circular, pedalar de forma segura, mas principalmente para a sociedade, né, aderir à ideia de que nós precisamos respeitar um ciclista, nós precisamos respeitar uma distância mínima de segurança, né, ou seja, aquele falou famoso, não tirar, né, fino do ciclista. Ou seja, para que a população realmente absorva a ideia de que pedalar é legal, é importante e é um meio de transporte utilizável e sustentável para o trânsito. A cidade cresceu, o número, né, da frota também, mais de 2 milhões de veículos, muitas vezes a estrutura da cidade não acompanha, a gente Várzea Grande, Cuiabá, eu vejo Várzea Grande, aquela avenida da FEB, é um crime com aquela obra inacabada da Copa, colocando em risco. Eu moro em Várzea Grande, então cotidianamente eu passo pela avenida da FEB e toda vez me indigna e me preocupa, porque é uma preocupação para carros, motocicletas, pedestres, eles não têm ali onde praticamente atravessar e é tão complicado, é tão absurdo. Então vem a responsabilidade, claro, de nós, né, da população, mas também do poder público de criar toda essa estrutura também para trazer segurança para quem está aí no trânsito. Exato. A cidade, o Eduardo Vasconcelos, que é os estudiosos na área de trânsito, eles dizem: as cidades precisam ser construídas para as pessoas e não para os veículos, porque a gente não precisa de uma cidade somente de veículos. E a solução do futuro justamente é o transporte coletivo. Aí, são os outros modais de transporte. E a gente tem que ter mais qualidade nesses... Porque um espaço que ocupa, por exemplo, um ônibus com 40 pessoas dentro, ou um VLT, né, que é o sonho de todo cuiabano. Né, você acredita que vai ficar pronto ainda? Eu tenho esperança. Né? Eu sou um tipo de pessoa que eu acredito muito que ainda temos soluções. Temos soluções. Acho que já tinha que tirar tudo e voltar a ser como era ali, porque o VLT... A situação do jeito que está insustentável. Mas caso seja a opção de que a gente não tenha o transporte coletivo, que seja criada uma outra modalidade. Por exemplo, pode ser uma ciclofaixa. Sim. Até porque nesses horários, né, de pico, você observa os ônibus extremamente lotados. Então, até a qualidade de vida das pessoas. Muitas vezes a gente poderia utilizar o transporte público e não utiliza porque é assim uma luta conseguir entrar no ônibus naquele horário, o tempo que fica no trânsito, então está sendo muito sacrificante. Tem que melhorar muito para que tenhamos qualidade e aí tenhamos um transporte público com qualidade para que consigamos ter uma vida mais tranquila. Se você for analisar a questão para as pessoas, né, como ele disse, dos países que nós dizemos desenvolvidos, a prática do coletivo, ela já está superando o individual. Então, assim, eu ter o meu carro porque eu tenho um status, ela está sendo sobreposta pela necessidade de qualidade de vida. Então, eu moro numa área central, mas eu utilizo o metrô, eu utilizo o VLT, eu utilizo o BRT em algumas cidades. Né, ou eu utilizo o Uber, né, alguns cidadãos matogrossenses hoje em Cuiabá já estão optando em ter Uber. Né, eles, numa análise financeira, eles conceituaram que o Uber fica mais barato do que todo o custeio de um veículo. E aí são as questões de avanço mesmo, cultural, né, de políticas urbanas, como cidade para as pessoas, uma melhoria do transporte público, projetos como o Maio Amarelo, né? Nós somos o trânsito. E o Maio Amarelo traz essa discussão, né? Como o Maio Amarelo não tem um direcionamento de vamos trabalhar com ciclista, capacete, né? Ele trabalha com nós somos o trânsito. Então, o que depende do trânsito? O trânsito depende de nós. Claro que depende do órgão público, depende de uma fiscalização, depende de uma política de locomoção, de deslocamento, de fluidez, mas mais do que isso, hoje as vidas que estão se perdendo no trânsito, ela depende de coisas singelas e simples, que é aquilo que aqui você disse, que é o meu respeito para a vida com o outro e com a minha vida. Os dados trazem isso, e a gente falando de fiscalização, bafômetros. Temos bafômetros de maneira linguajar, né, cotidiano de falar, comum. Temos bafômetros suficientes em Cuiabá?
para uma abordagem. Temos. Eu acompanho, né, muitos eventos, porque sou jornalista, trabalho também em muitos eventos, e quantas vezes eu vejo, saio de shows e percebo ali o consumo exagerado de bebida, e aí na rota eu não encontro nenhuma abordagem policial e fico me questionando por que isso não acontece? A agenda cultural da cidade ela é amplamente divulgada, a gente sabe das coisas que acontecem. Tivemos aí um caso recente, né, de uma médica que saiu de um evento alcoolizada e está sendo investigada e chegou a ser presa, atropelou um verdureiro, fugiu, segundo, né, as informações e o que saiu na mídia e as informações passadas aí para os jornalistas. Então, se sabemos que temos eventos dessa natureza, qual a dificuldade de se criar? Falta efetivo? Falta bafômetro? Então, o que o Detran, na verdade hoje o Detran tem, né, por comodato, que é a seção de uso para o batalhão de trânsito e algumas PM, Polícia Civil do interior do estado, tem feito o fornecimento deste material justamente para incremento dessas ações, ou seja, intensificação da fiscalização álcool e direção. Mas por que álcool e direção? Porque, como dito, o álcool ele está presente em 50% das mortes no trânsito. Porque o cara que bebe, ele excede a velocidade, o motorista que está bêbado, ele geralmente esquece de pôr o cinto, né? Fora aquelas realidades onde ele extrapola os limites até mesmo da capacidade de enxergar, de dirigir, de equilíbrio. Né? Mas é uma necessidade constante, tanto de aumento de efetivo, como principalmente de incremento do material de apoio. Então, nesse sentido, agora dia 30, o Detran estará recebendo mais 40 aparelhos que vão ser distribuídos, né, em sua grande maioria na Baixada Cuiabana, onde está concentrado os acidentes envolvendo bebida e direção, e as cidades do interior que já possuem esse projeto, onde a gente está em 15 localidades. Então, o Detran ele vai dar esse reforço e acredito que com mais aparelhos, né, hoje já existem, nós temos aí quase 40 já em funcionamento em Mato Grosso. Mas com a gente dobrando este número de aparelhos, a gente vai aí motivar o pessoal a realmente estar intensificando a fiscalização. Essas fiscalizações, essas ações para que tenham resultado, né? E assim, se ocorreu um crime de trânsito, é um crime inafiançável se preso em flagrante, como que é? Quando, na verdade, assim, nós temos a infração administrativa, que é uma blitz. Constatou que você está sob influência de álcool, mas você não passou do limite que constata a embriaguez, que é 0,34 para cima, você tem a sua carteira recolhida e recebe, então, a autuação administrativa, né, onde você vai ter que responder pela pena, que é a multa e a suspensão da sua carteira. Se eu não quero fazer o bafômetro, eu vou a recusa também hoje ela é praticada da mesma forma. Se você tiver sinais, você é conduzido como flagrante crime 306 do CTB. Se você não tiver sinais, você é autuado na recusa, que é a mesma pena como se você estivesse embriagado como infração administrativa. Agora, nos casos de acidentes de trânsito, a pessoa se envolveu num acidente, a guarnição de apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar que dá o suporte do local, chega ao local e faz o teste de etilômetro ou constata que você está sob influência de álcool, nestes casos é constatado o crime, né? Então, somente os crimes com acidentes, com vítimas, então são 3 requisitos, né? Não é só de estar dirigindo, você tem que se envolver em acidente, ter vítima e estar sob a influência de álcool. Ele hoje é considerado como inafiançável. E aí você tem que buscar as medidas judiciais para ter a sua liberdade aí provisória até que arrole o processo. E pai que permite que seu filho sem carteira dirija? A liberação de direção para menor também responde por crime, né? E ele vai ser instaurado um procedimento em Cuiabá e pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito para o pai. O pai, que é o maior que libera para o filho, ele responde pelas infrações do menor e pela conduta dele de ter liberado um veículo que pode se tornar uma arma na mão do seu filho. E para finalizar, qual é assim, a provocação que você deixa para quem está nos assistindo, para que tenhamos realmente sucesso, eficácia no movimento Maio Amarelo, que ele, embora as ações sejam intensificadas neste mês, elas se perpetuam por outros meses e pela, né, a ideia até 2020. Isso. Nesse sentido, nessas ações com esse foco. Bom, a mensagem que o Detran passa, né, a gente falou muito de fiscalização, a fiscalização ela é uma medida suplementar, nós acreditamos que o cidadão ele é possível modificar o seu comportamento através de uma reflexão
Então que neste mês de maio a gente pare, a gente olhe para as pessoas que a gente ame e a gente pensa, né? Tome como reflexão interna ou na sua família ou no seu ambiente de trabalho que todas as nossas condutas elas possuem resultados. E os reflexos eles podem ser positivos e negativos dependendo da nossa escolha. Então nós somos o trânsito. Muito difícil e muito triste. Temos muitas famílias destroçadas por um momento falho. É uma decisão de passar a chave para uma pessoa que não bebeu, é um não para um filho que você ama e que às vezes você quer ceder o carro, mas ele tem 14 anos. É um capacete que você não coloca na cabeça e um acidente que você é fechado e você cai. É uma mãe que coloca um bebezinho de colo dentro de uma moto e aí você não consegue ter. Então, são essas decisões, e é isso que tem que ficar claro para o cidadão. São essas decisões que vão garantir para você se no seu futuro vai ser um futuro de prosperidade, de sucesso e de alegrias, ou se nós vamos ter o risco de realmente ser mais uma vítima da nossa conduta no trânsito. José Ildes Malhado, meu entrevistado de hoje.